Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um material que você compartilhou e, cara, se prepare, porque o tema é daqueles de explodir a cabeça. A conexão entre consciência e criação. E, acredite se quiser, uma interpretação psicológica da Bíblia. Nossa, é fascinante como esses temas se entrelaçam, né? Como se abrisse uma porta para a gente entender melhor o nosso próprio poder de criar a realidade. Exatamente. E para nos guiar nessa jornada, vamos explorar as ideias de Neville Goddard, um professor espiritual que botava uma fé enorme na força da consciência eu sou. E aí que a coisa fica interessante, porque essa consciência eu sou vai muito além de ficar repetindo frases positivas. É sobre reconhecer a força criativa, tipo divina mesmo, que está dentro de cada um de nós. Beleza. Então vamos desvendar essa ideia da consciência eu sou e da criação. O material que a gente tem aqui descreve um processo, quase como uma peça de teatro em vários atos. Isso aí. Tudo começa com a consciência pura, o eu sou, existindo antes de tudo, até do tempo. É como um infinito de possibilidades, sem limites. E aí, dessa consciência pura, surge um desejo, né? Como uma faísca, uma intenção. E esse desejo, ele é expresso através do que chamam de verbo. Mas cuidado para não pensar no verbo como se fosse a gente falando de verdade. É mais como uma intenção poderosa que a gente grava na nossa consciência. E agora vem a parte mais incrível. A consciência, então, se torna consciente de si mesma, como a coisa que ela desejou. É como se ela vestisse uma nova identidade, sabe? E se sentisse totalmente em casa com ela. Exatamente. É como se você plantasse uma sementinha, cuidasse dela com carinho e de repente ela florescesse. É o nascimento do desejo na realidade. Então esse processo todo, ele aponta para um ciclo infinito de transformação. A gente está sempre refinando, expandindo nossa consciência, e isso vai criando novas realidades nas nossas vidas. E o que é mais legal é que a gente não é só um espectador nesse processo, né? A gente participa ativamente moldando a nossa realidade através da nossa consciência. Show! Agora vamos mudar um pouquinho o foco e falar de como essa ideia da consciência eu sou aparece na Bíblia. Neville Goddard, ele sugere que a gente veja as figuras bíblicas como, tipo, arquétipos psicológicos e não como personagens históricos literais. É que as coisas ficam mais simbólicas, né? Por exemplo, Deus Pai, ele representa a consciência pura, aquele potencial infinito que a gente estava falando. E Jesus, o Filho, seria o desejo que se manifestou. É aquela intenção que tomou forma na realidade. E tem a Maria, que representa a consciência receptiva, a virgem, pronta para receber e dar à luz uma nova criação. Caramba, tô começando a ver a Bíblia com outros olhos. É como decifrar um código secreto. E as outras figuras, tipo Moisés e os profetas. Eles meio que incorporam a ideia de que Deus é consciência e poder criativo. Eles sacaram que esse poder não vinha de fora, mas de dentro deles mesmo. Ah, e tem a história do Daniel na Cova dos Leões, né? Perfeito exemplo de manter a fé. Ou como ele dizia, olhar para a luz, mesmo quando tudo parece perdido. A crença firme do Daniel fez com que os leões não atacassem. É tipo onde a gente coloca a nossa atenção, a energia flui, né? E focando no resultado que ele queria, o Daniel moldou a realidade dele e a ideia de nascer de novo. É lindamente ilustrada no encontro de Jesus com Nicodemos. Não é sobre renascer de carne e osso, mas sobre mudar a sua consciência, a sua visão de si mesmo e do mundo para criar uma nova realidade. É como se a gente apertasse o botão de reset nas nossas crenças e começasse de novo com uma nova consciência. Mas e o Pedro, que no começo não entendia nada disso? O Pedro representa a galera que acredita em Jesus como um cara que existiu e não como um símbolo do eu sou dentro da gente. É um obstáculo que a gente enfrenta para entender nossa própria natureza divina. Faz sentido. Então a gente começa a ver que as histórias da Bíblia, quando a gente olha através da lente da consciência, eu sou, elas dão uma luz sobre o nosso poder de criar a realidade. E é bom lembrar que esses são só alguns exemplos, né? A Bíblia está cheia de simbolismo. E quando a gente a interpreta dessa forma, ela vira um guia para entender a natureza da consciência e da criação. Sensacional. Agora, vamos mergulhar de vez no poder do eu sou. Neville Goddard batia muito na tecla de que eu sou não é só uma frase, é a essência de Deus dentro de cada um. Exatamente. É. É o nosso núcleo, a fonte do nosso poder de criar. Inclusive, uma das nossas fontes cita o Neville Goddard falando: o homem sempre decretou que aparece no seu mundo e continua fazendo isso. Ou seja, a gente não só cria a nossa realidade como faz isso o tempo todo, seja consciente ou inconscientemente. Isso aí. E o mais incrível é que essa ideia também aparece na Bíblia, lembra? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nossa, isso faz muito mais sentido agora. Não é sobre ficar parado, mas sobre reconhecer o poder divino dentro da gente e se alinhar com ele. Com certeza. E esse reconhecimento é a chave para dominar a arte de decretar e manifestar o que a gente quer. Tá, mas o que significa decretar exatamente? Decretar é falar com intenção a realidade que a gente deseja como se ela já existisse. Não é só pensar positivo, mas alinhar
a nossa consciência com o resultado que a gente quer. Então não é só ficar repetindo frases em voz alta, né? Não, é sobre uma mudança interna, um saber profundo dentro da nossa consciência. E como a gente faz isso na prática? Uma técnica poderosa que o Neville Goddard usa é a assunção. É viver como se o seu desejo já fosse real, sentindo as emoções, pensando os pensamentos e agindo como a pessoa que você quer ser, vivendo a vida que você quer viver. Então não é só pensar, é se tornar aquilo na mente e no coração. Isso aí. E quando você faz isso com frequência, você chega num estado de naturalidade, onde essa nova consciência parece ser a sua natureza de verdade. Não parece mais que você está fingindo, simplesmente é quem você é. Que conceito poderoso. É como se a gente entrasse de cabeça na realidade desejada e fizesse dela o nosso lar. E quando a gente faz isso, o mundo lá fora acaba refletindo essa mudança interna. Tudo isso parece incrível, mas aposto que tem gente se perguntando. E a fé e a gratidão? Onde elas entram nessa história toda? A fé é essencial. Ela é a ponte entre o seu desejo e a realização dele. A Bíblia diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então é confiar no invisível, acreditar que a nossa consciência tem poder para criar a realidade que a gente quer. Exatamente. E fé não é ficar ansioso pelos resultados, é se entregar ao processo, confiar no poder do eu sou dentro da gente. E a gratidão? A gratidão é como um imã que atrai mais coisas boas para a nossa vida. Quando a gente se sente grato por já ter o que a gente quer, a gente está alinhando a nossa energia com a abundância do universo. É como mandar um sinal para o universo dizendo, tô pronto para receber. Isso aí. E esse sentimento de gratidão fortalece a nossa crença no nosso poder de criar, o que acelera a realização dos nossos desejos. Ok, estou começando a entender como tudo se encaixa. Mas como a gente aplica isso no dia a dia? Afinal, a gente não está tentando fugir de leões nem andar sobre a água, né? Pois é, mas você se surpreenderia com o quanto esses princípios se aplicam nas coisas mais simples da vida, tipo saúde, dinheiro, relacionamentos, até achar uma vaga para estacionar? Então não é só para realizar grandes sonhos, mas para melhorar todos os aspectos da nossa vida. Com certeza. Uma das nossas fontes conta a história de um cara que estava preso e conseguiu a liberdade porque se imaginava livre com tanta força que acabou acontecendo. Nossa, que exemplo incrível do poder do foco e da crença. Pois é, ao mudar o foco da prisão para a liberdade, ele mudou a realidade dele. E esse mesmo princípio vale para tudo. Então se alguém está com problema de saúde, por exemplo, pode se concentrar em se sentir saudável, mesmo que o corpo ainda não esteja 100%. Exatamente. E conforme a pessoa incorpora essa sensação de saúde, o corpo físico vai se alinhando com nova consciência. Agora fiquei curiosa sobre esse lance de dízimo que aparece em uma das fontes. O Neville Goddard dá uma nova roupagem para essa ideia de dízimo, que geralmente a gente associa com dinheiro. Então não é sobre doar 10% do que a gente ganha. Não. É sobre dedicar as qualidades que a gente quer à consciência. Eu sou. É reconhecer que essas qualidades já existem dentro da gente e oferecê-las de volta para a fonte. Que lindo. É como reconhecer o divino dentro de nós e honrar o nosso poder de criar. Exatamente. E quando a gente pratica essa forma de dízimo, a gente se conecta com a abundância dessas qualidades, permitindo que elas fluam mais livremente na nossa vida. Nossa, quanta coisa interessante a gente aprendeu. Estou impressionada com o poder da consciência eu sou e o papel dela na criação da nossa realidade. E esse é só o primeiro passo. Conforme você for explorando essas ideias e experimentando na sua vida, você vai descobrindo o potencial infinito que você tem para criar a vida que você quer. Esse mergulho profundo vai dar o que pensar por um bom tempo. A gente cobriu muita coisa nessa primeira parte, mas voltamos na segunda parte para continuar explorando esse universo fascinante do Neville Goddard e o poder da consciência. Eu sou! Até lá, aproveita para refletir sobre o que te tocou. E lembra, se a sua consciência é a arquiteta da sua realidade, que mundo você quer construir? E aí, tudo pronto para a gente continuar nosso mergulho nesse mundo do Neville Goddard. Nossa, tô ainda mais curiosa depois da nossa última conversa. É incrível pensar que a gente não é só um fantoche no teatro da vida, mas que a gente que controla as cordinhas. Essa é a grande sacada, a gente tem o poder. Mas, como qualquer coisa na vida, para dominar a criação consciente, a gente precisa praticar, né? Não é fácil, assim, mudar as crenças e os hábitos que estão enraizados na gente. Verdade, porque se a gente está sempre decretando coisas sem perceber, alguns desses decretos podem não ser lá muito legais pra gente, né? É por isso que entender como a nossa mente funciona é tão importante. Vamos se aprofundar em algumas técnicas que o Neville Goddard ensina para a gente assumir o controle da nossa realidade. Falando em assumir o controle, a gente falou de assunção, viver como se o que a gente quer já fosse real. Mas como a gente faz isso na prática, no começo parece meio que fingimento, né? Pode parecer, mas pensa num ator se preparando para um papel. Quanto mais ele se entrega àquele personagem, mais natural fica. É a mesma coisa com a gente.
Então, digamos que eu quero ter uma carreira mais legal. Não é só repetir frases, mas sentir como se eu já tivesse esse trabalho, né? Tipo, me imaginar indo trabalhar feliz, curtindo o que eu faço, sentindo que as pessoas me valorizam. Exatamente. Usa todos os seus sentidos. Imagina como seria o sucesso para você. O que você veria, ouviria, sentiria. Quanto mais real você fizer essa imagem mental, mais impacto ela vai ter na sua consciência. Parece até uma meditação, né? Criando um estado mental específico. É isso mesmo. E a chave para a assunção funcionar é a constância. Não adianta fazer uma vez só. Tem que ser um treino diário, alinhar seus pensamentos, sentimentos e ações com a realidade que você quer. Então eu tô fingindo para treinar minha mente, não para enganar o universo. Exatamente. O universo não é um ser mágico que a gente precisa convencer. Ele é como um espelho que reflete o que está dentro da gente. Muda o reflexo e o mundo muda junto. Faz sentido. E aí eu fico pensando como fica a ideia de oração. Se não estamos pedindo nada para um Deus lá no céu, qual é o sentido? Boa pergunta. Para Neville Goddard, a oração é uma conversa com eu sou que está dentro da gente. Não é pedir, é se conectar com o estado de já ter o que você quer. Então, em vez de pedir Deus me dar um carro novo, eu agradeceria. Obrigado pelo meu carro novo, sentindo como se ele já fosse meu. Acertou. É mudar o foco da falta para abundância, da súplica para gratidão. E olha, essa mudança interna não é sobre ignorar os sentimentos ruins, tipo tristeza ou frustração. Então a gente pode sentir essas coisas, mas sem se apegar a elas, né? Isso, se permita sentir tudo, mas sempre volta o foco porque você quer, como se já fosse real. É como guiar um rio. Entendi. Mas tem desejos que demoram para se realizar, né? Como a gente mantém a fé quando não vê resultado rápido. E entra a ideia de plantar uma semente, você planta e não fica desenterrando toda hora para ver se já brotou, né? Claro que não. A gente confia que a natureza está fazendo o trabalho dela. A mesma coisa com a manifestação. Você plantou a semente do seu desejo na sua mente, agora confia que ela está crescendo, mesmo que você não veja ainda. E então a dúvida e a impaciência são como desenterrar a semente antes da hora. Exatamente. Aí a gratidão é fundamental. Em vez de focar no que ainda falta, agradece por já ter o que você quer. Isso mantém sua energia vibrando na frequência da abundância. Então, mesmo quando a gente se sente desanimado, a gente pode escolher focar na gratidão e confiar que as coisas estão acontecendo. Exatamente, o universo tem um tempo dele. A nossa parte é plantar a semente, regar com fé e gratidão e deixar a mágica da manifestação acontecer. Nossa, isso é tão diferente dessa cultura de querer tudo para ontem. Pois é, mas essa visão mais profunda da manifestação entende que a mudança real leva tempo e esforço. Não é mágica instantânea, é transformação de dentro para fora. Então a gente está cultivando a paciência e a confiança, que já são qualidades importantes. Com certeza. E conforme a gente pratica esses princípios, a gente não só cria a realidade que a gente quer, como também se torna uma pessoa mais paciente e grata. Nossa, isso me tocou. Mas ainda tenho curiosidade sobre as figuras bíblicas que o Neville Goddard usa para explicar tudo isso. A gente falou do Daniel, mas e os outros? Ele fala muito do Moisés, que tirou o povo do Egito e levou para a Terra Prometida. Uma história épica de libertação. E como isso se aplica à nossa vida. Pensa no Egito como uma mente presa, cheia de crenças limitantes e pensamentos negativos. A Terra Prometida seria a liberdade e a abundância que a gente alcança quando usa o poder do eu sou. Então a jornada do Moisés é como a nossa própria jornada para descobrir nosso potencial. Exatamente. E os desafios que ele enfrentou no caminho, as dúvidas, os medos, as pessoas que não acreditavam nele, são os mesmos que a gente enfrenta na busca pela realização. Que legal saber que até Moisés teve seus momentos de dúvida. Isso torna a história mais real pra gente. Sem dúvida. E no final, o Moisés conseguiu libertar o povo, mostrando que a gente também pode superar qualquer obstáculo e alcançar nossa terra prometida quando se conecta com eu sou. Fascinante. Tô vendo como essas histórias da Bíblia, quando a gente olha com outros olhos, trazem ensinamentos atemporais para nossa vida. E tem muitos outros exemplos. A história do Nicodemos, que precisa nascer de novo, é uma metáfora para a transformação da consciência. Não é renascer de verdade, é mudar nosso mundo interior para mudar o mundo lá fora. Isso aí. E tem a história da mulher no poço, que Jesus descobre que ela estava vivendo com um cara que não era o marido dela. Isso representa a gente se agarrando a crenças e padrões que não servem mais pra gente. Jesus perdoando ela é como a gente perdoar a si mesmo e se libertar desses padrões. Exatamente. É reconhecer a nossa própria divindade e se abrir para um novo começo. Adoro como essas histórias, quando interpretadas dessa forma, mostram um caminho para a gente crescer e se transformar. E essa é a grande mensagem do Neville Goddard. A Bíblia não é só um livro antigo, é um guia para a gente entender o poder da mente e criar a vida que a gente quer. Tô olhando para a Bíblia com outros olhos agora.
É como se um novo mundo de significado tivesse se aberto para mim. E essa é a beleza de explorar esses conceitos. Eles nos fazem questionar o que a gente acredita, mergulhar nos mistérios da mente e, no final das contas, se tornar donos da nossa realidade. Essa conversa tá tão boa que eu podia ficar aqui por horas. Mas sei que a gente tem mais coisa para falar no próximo bloco. Tô curiosa para saber como a gente pode usar esses princípios para melhorar áreas específicas da nossa vida. E é exatamente isso que a gente vai fazer no próximo bloco. Vamos ver como usar o poder do eu sou para ter mais saúde, abundância e relacionamentos incríveis. E mais. Até lá, pessoal, reflitam sobre tudo que a gente conversou. Que sementes vocês querem plantar no jardim da mente de vocês. E chegamos na última parte do nosso mergulho. Exploramos os conceitos, as metáforas da Bíblia, a importância da fé e da gratidão. Agora, como a gente usa tudo isso para mudar a nossa vida de verdade? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Não tem uma receita pronta, mas o Neville Goddard dá umas dicas maneiras para a gente direcionar essa força criativa para áreas específicas, tipo saúde, grana, relacionamentos. Legal. Vamos começar pela saúde, que é algo que todo mundo quer, mas tem tanta gente que sofre com doenças, né? Essa parada do eu sou pode ajudar mesmo. Claro. Lembra que a nossa consciência não está presa só no nosso corpo? Ela é a fonte da nossa realidade. Então, se a gente muda a nossa consciência em relação à saúde, a gente cria as condições para cura e bem-estar. Então, se alguém está doente, em vez de ficar pensando na doença, tem que se concentrar em como seria se já estivesse saudável. Exatamente. Usa todos os sentidos. Imagina você se movimentando com facilidade, sente a energia vibrante no seu corpo, se vê radiante de saúde. Não é só pensar, é sentir. Tipo um ensaio mental para a saúde que a gente quer ter. Boa. E, fazendo isso com frequência, você está gravando essa imagem de saúde na sua mente, que começa a trabalhar para que a cura aconteça. Mas e se a doença tiver uma causa física, tipo um vírus ou uma lesão? Mesmo assim, a consciência é importante. Se a pessoa tiver uma atitude positiva, focar na cura e visualizar o resultado que ela quer, ela ajuda o corpo a se curar naturalmente. Então não é negar a realidade, é usar o poder da mente junto com o tratamento. Isso aí. E a cura é um processo, né? Tem altos e baixos. Mas se você mantiver o foco na saúde, vai passar por tudo com mais força e tranquilidade. Entendi. E em relação à grana, a gente pode manifestar prosperidade usando essa técnica. Com certeza. Riqueza não é só dinheiro, é um estado de espírito, uma sensação de abundância. E, assim como com a saúde, a gente pode criar esse estado de espírito. Então, em vez de pensar nas dívidas, a gente tem que se sentir próspero, como se já tivesse tudo o que quer. Isso. Imagina você vivendo com abundância, o dinheiro fluindo para você, você fazendo boas escolhas financeiras, aproveitando os frutos do seu trabalho, ajudando outras pessoas. Parece aqueles quadros dos sonhos, com fotos de casas e viagens que a gente quer ter. É parecido. A diferença é que não basta só ver as imagens, tem que sentir as emoções. Entra na imagem, sente a abundância. Mas se a pessoa está passando por dificuldade, não é meio ilusão mandá-la sentir a riqueza. Não é negar a realidade, é mudar o foco da falta para a possibilidade. Até agradecer pelas coisas simples que você já tem, tipo uma comida gostosa, um lugar quentinho para dormir, já muda a sua energia. Então, apreciar o que a gente já tem, por menor que seja, ajuda a atrair mais coisas boas. Sim. A gratidão é um imã para abundância. E conforme você pratica essa sensação de abundância, mesmo nas pequenas coisas, você começa a atrair mais prosperidade. Nossa, isso dá um gás para a gente mudar a nossa relação com o dinheiro. Em vez de se sentir vítima, a gente assume controle. Exatamente. E lembra que o universo é abundante, tem para todo mundo. Quando a gente se alinha com essa abundância, a gente se abre para receber. Estou inspirada para mudar minha mentalidade financeira. E nos relacionamentos, dá para manifestar amor e conexões verdadeiras. Claro. Os princípios da criação consciente valem para tudo, inclusive para relacionamentos. O que a gente vive lá fora é reflexo do que está dentro da gente. Então, se a gente quer ter relacionamentos amorosos, a gente precisa cultivar um amor dentro da gente primeiro. Exatamente. Começa se concentrando no sentimento de amor, não só o romântico, mas o amor próprio, o amor ao próximo, o amor pela vida. Imagina você cercado de pessoas que te amam e te apoiam. É aquela frase, você colhe o que planta. Isso aí. Quando você emana amor e positividade, você atrai pessoas com a mesma vibe. E não é manipular ninguém, é criar uma energia que atrai as pessoas certas. Então, em vez de procurar amor desesperadamente, a gente foca em se tornar a pessoa que a gente quer ter por perto. Exatamente. E aí você vai ver que vai atrair pessoas que combinam com você e te tratam com amor e respeito. É muito melhor do que achar que o amor é algo que acontece por acaso. Com certeza. A gente tem muito mais poder do que imagina para criar relacionamentos incríveis. E usando a criação consciente, a gente pode manifestar conexões que trazem alegria, apoio e crescimento. Nossa, que mergulho profundo e incrível.
É demais saber que a gente tem tanta força para mudar nossa realidade. E lembra que esse é só o começo. Quanto mais você explorar esses conceitos e aplicar na sua vida, mais você vai liberar o poder da sua consciência. Eu sou. Com certeza vou continuar nessa jornada. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos e nos mostrar a força que a gente tem para criar a vida que a gente quer. Foi um prazer. E para vocês que estão ouvindo, o mundo é a sua tela. Que obra-prima você vai criar?